O setor agrícola está há mais de uma semana sem poder produzir, comercializar, distribuir e importar produtos à base do ingrediente ativo carbendazim. O defensivo está entre os 20 agroquímicos mais utilizados em lavouras brasileiras. Ele é aplicado em áreas de soja, de milho, de algodão, de citros, de maçã, de feijão, de cevada. A Anvisa determinou no dia 22 de junho a suspensão cautelar do produto até que a reavaliação toxicológica seja concluída. Sobre este tema, nós conversamos com o coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Maciel Silva. Maciel, seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta para você é justamente saber como é que está essa situação. Vamos direto ao ponto, enquanto a gente conecta com o Maciel. Quero já perguntar a você quais são os impactos ao agricultor na prática. O ato de suspender cautelarmente ele já é muito traumático para o setor, pelo fato de você ter uma ampla gama de culturas atendidas e serem surpreendidas no meio do processo do desenvolvimento desses cultivos com a suspensão. Isso aí comete necessidade de alteração de prática de manejo quando couber, e em alguns casos até a ausência aí de substituição à altura. Isso é muito crítico para o sistema produtivo como um todo. O dano relacionado ao ato, à atitude, à forma com que ocorreu, e tem o dano que ele é intensificado pela natureza do fungicida. Primeiro, que ele tem a patente já caída, então são 41 marcas comerciais desse produto, com 22 empresas, e isso caracteriza o quê? Uma ampla dispersão regional desse produto, no que se refere à acessibilidade. E, segundo ponto, a questão da competitividade, o monopólio que já é rompido, então é um produto que já tem uma pressão de mercado para redução de preço, então ele chega muito competitivamente no mercado. Então, quando a gente avalia o impacto para essas culturas, quando a gente vê lá esses 41 produtos comerciais e faz uma combinação do registro deles, o par cultura e fungo que ele tem em registro, a gente tem aí 63 combinações. Obviamente, para algumas dessas combinações, a gente vai ter substitutos, mais que um, por exemplo. Há algumas dessas combinações que elas vão ficar completamente descobertas, você não vai ter um substituto para fazer isso dentro do manejo. Isso é um agravante. Isso vai ocorrer para uma das pragas de solo de algodão e para uma das pragas de solo de feijão. E a gente está falando de feijão como produto aí de ampla participação na cesta básica, com amplo impacto para o consumidor. E quais são os próximos passos a partir de agora, hein, Maciel? Mesmo que tem daqui para frente um cronograma dentro do processo de reavaliação, por mais que teve a disruptura desses atos que seguiu ritos que a gente não considera aí os mais adequados para o processo, mas tem uma consulta pública aberta com intervalo, inclusive, bastante curto, com 15 dias, que é o período de resposta aí para fazer as considerações. Então, após esse período de consulta pública aí, a Anvisa precisa responder, né? Tem algumas respostas judiciais para serem feitas, tem um processo de reavaliação interna, mas o prazo é que entre 5 e 8 de agosto já tenha que se ter definitivamente aí uma resolução da diretoria colegiada em relação à reavaliação. Muito obrigada, Maciel, pelos esclarecimentos. E a CNA afirma que não está explícito na decisão da Anvisa a punição para agricultores que utilizarem o carbendazim nas lavouras. Mas quem produzir, comercializar, distribuir e importar poderá sim sofrer sanções previstas.